Oi, gente! Oi, turma 201, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Sociologia, e na aula de hoje nós iremos realizar a correção do questionário número 1, referente aos nossos estudos do capítulo 1. Como vocês já sabem, o capítulo 1 ele tem como tema o Estado moderno, absolutista e liberal. Quem já foi meu aluno, né, quem já está comigo desde o ano passado, sabe que o nosso intuito principal ao fazer a correção desses exercícios é sanar possíveis dúvidas que possam ter aparecido, né, quando vocês estavam realizando essa atividade, mas também, galera, para que a gente, né, exercite fazer respostas completas, respostas eficientes, porque, como eu sempre digo, uma resposta boa é aquela que você não precisa nem ler a pergunta para saber do que se trata. Então, vamos lá? Deixa eu baixar aqui. Ó, o questionário número 1, ele já começa com uma pergunta de como surgiu o Estado moderno. Atentem-se, pessoal, que quando a gente falar desses modelos de Estado, nós vamos escrever o Estado com letra maiúscula, tá bom? É fundamental, não vamos esquecer. Nossa resposta para a questão 1 vai ficar assim, ó. O Estado moderno surgiu da desintegração do mundo feudal e das relações políticas até então dominantes na Europa. Questão número 2. Quem concentrava o poder no período medieval? No período medieval, o poder estava nas mãos dos senhores feudais, que mantinham o controle sobre a maior parte das terras e sobre toda a sociedade. Questão número 3. O que minou o poder feudal? O poder feudal ele foi sendo minado pelas revoltas sociais dos camponeses, pela recusa ao pagamento de impostos feudais e pelo crescimento das cidades e do comércio, que desagregou os feudos. Questão número 4. Quais as características do processo de centralização e concentração que ocorreu a partir do século XIV? Percebam aqui, galera, nessa pergunta número 4, que o comando da nossa questão está no plural. Então, é fundamental que você coloque pelo menos mais de uma característica para a sua resposta estar completa, certo? A nossa resposta para essa questão vai ficar assim. A partir do século XIV, ocorreu um processo de centralização e concentração com as seguintes características: das forças armadas e do monopólio da violência, da estrutura jurídica, da cobrança de impostos, a burocracia e o corpo jurídico, de um corpo burocrático para administrar o patrimônio público, como as estradas, os portos, o sistema educacional, a saúde, o transporte, as comunicações e outros tantos setores. Lembrando, galera, que essa resposta também está maior, mas que todas essas informações estão na nossa apostila e também já foram trabalhadas nas nossas outras aulas, tá? Questão número 5. O que caracteriza o Estado moderno? Olha aí o Estado aparecendo com E maiúsculo mais uma vez para a gente. A resposta para essa questão vai ficar assim: a centralização e a concentração de poderes e instituições caracterizam o Estado moderno, que assumiu diferentes formas até hoje. Essa centralização e concentração de poderes, pessoal, é exatamente aquela que a gente mencionou na resposta da questão número 4, tá? Questão número 6. Em que contexto surgiu o Estado absolutista? O Estado absolutista ele surgiu no contexto da expansão do mercantilismo com a Revolução de Avis. Questão número 7. Quando e onde foi implantado o primeiro Estado absolutista? Ó, galera, atenção nessa pergunta número 7 mais uma vez. Percebam que o comando da questão pede para que vocês deem duas informações: quando e onde. Então, é fundamental que elas apareçam na sua resposta para que a sua resposta esteja completa, esteja eficiente, que nem a gente começou conversando lá no início da aula, certo? Então, a nossa resposta para essa questão número 7 vai ser: o Estado absolutista foi implantado primeiro em Portugal, no final do século XIV. Questão número 8. Onde o Estado absolutista foi mais forte?
O Estado absolutista foi adotado em vários lugares da Europa e teve seu ponto alto na França, no reinado de Luís XIV. Questão número 9. Qual a frase de Luís XIV que mais caracteriza o Estado absolutista? Essa questão número 9, galera, é bem bacana, porque ajuda a gente a entender, né, essa ideia, entender a essência do Estado absolutista. Por que eu falo isso? Porque a concentração de poderes no Estado absolutista, ela é muito bem expressa pela frase atribuída ao rei Luís XIV, que é a seguinte: o Estado sou eu. Beleza? Questão número 10. Qual a causa da Revolução de Avis? A Revolução de Avis ocorreu porque a população recusou-se a aceitar a aclamação de uma rainha que era mulher de um rei estrangeiro. Dona Beatriz casou-se com Dom João I, rei de Castela. O povo de Lisboa expulsou Dona Beatriz, mas o rei de Castela atacou Portugal algumas vezes sem alcançar vitória. A paz na região só foi assinada em 1411. Tá? Questão número 11. No Estado absolutista, o que expressava a riqueza de um país? Nossa resposta vai ficar assim. Assumindo o controle das atividades econômicas, o Estado intervia nas concessões dos monopólios, fixava preços e tarifas, administrava a moeda e os metais preciosos. O acúmulo desses bens expressava a riqueza de um país. Questão número 12. Para que foram criados os impostos gerais? O Estado absolutista assumia a responsabilidade de centralizar e praticar a justiça e cuidar do contingente militar, criando exércitos profissionais. Para financiar essas atividades, foram criados os impostos gerais. Para a gente poder criar, galera, né, um contingente militar, exército, a gente precisa ter grana para poder bancar isso, né? Então, foi exatamente com esse intuito que os impostos gerais foram criados, certo? Vamos para o segundo bloco. Questão número 13. Que classes formavam os estamentos feudais? Os estamentos feudais dominantes eram formados pela nobreza e pelo clero, tá? Questão número 14. Quando surgiu o liberalismo? O liberalismo surgiu no século XVIII como uma reação ao absolutismo. Questão número 15. Quais as diferenças entre absolutismo e liberalismo? Questão boa, tá? Então, ó, tendo como valores primordiais o individualismo, a liberdade e a propriedade privada, o liberalismo ele ganhou projeção como um adversário da concentração do poder pelo Estado, principalmente no que dizia respeito às atividades econômicas no contexto do capitalismo concorrencial. Ou seja, galera, enquanto o absolutismo ele tinha essa característica de concentração de poder no Estado, o liberalismo ele chega num caminho completamente oposto, tendo exatamente como um valor primordial a liberdade, a propriedade privada, o individualismo. Então, são ideias que caminham em direções completamente opostas. Tá? Questão número 16, o que caracteriza o liberalismo? Como nós falamos anteriormente, o liberalismo ele tem como valores primordiais o individualismo, a liberdade e a propriedade privada. Questão número 17. O que é o capitalismo concorrencial? O capitalismo concorrencial é a forma de capitalismo que permite e até incentiva a concorrência entre as empresas. Questão número 18. O que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria? As práticas feudais foram sendo extintas, enquanto o capital industrial se desenvolvia e o trabalho assalariado tornava-se fundamental para o desenvolvimento da indústria. Questão número 19. Por que o Estado liberal era chamado de guardião da ordem? O Estado liberal ele representava toda a sociedade, sendo o guardião da ordem. Não intervinha nas relações entre os indivíduos, mas mantinha a segurança para que todos pudessem desenvolver livremente as suas atividades. Com o Estado liberal, estabeleceu-se a separação entre o público e o privado.
Questão 20, defina o liberalismo. Questãozinha boa também, porque é fundamental que a gente entenda esses conceitos que são a base, né? Para a gente poder entender um Estado liberal, a gente tem que entender o que é o liberalismo, né? Então, pessoal, liberalismo é uma doutrina político-econômica que se caracteriza pela abertura e tolerância em vários níveis. De acordo com essa doutrina, o interesse geral requer o respeito pela liberdade cívica, econômica e da consciência dos cidadãos. Questão número 21, o que é o Estado liberal? O Estado liberal é basicamente aquele que adota o liberalismo, certo? Ou seja, que adota essas práticas que a gente acabou de falar, né, que definem o liberalismo. Questão número 22. Qual o artigo que costuma existir nas constituições liberais? Nas constituições liberais, como acontece aqui no nosso país, como a do Brasil, é comum ter um artigo que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Questão número 23. Qual é a instituição central do Estado liberal? O parlamento é a instituição central do Estado liberal. Questão número 24. Segundo o pensamento liberal, o que concorre para o progresso das empresas e das nações? O Estado, ele não intervém nas atividades econômicas. A plena liberdade para a produção e a circulação de mercadorias garante, conforme o pensamento liberal, o progresso das empresas e das nações, contribuindo até mesmo para a paz mundial. Né? Não é pouca coisa, né? E por último, para a gente poder finalizar esse questionário número 1, questão número 25, o que a intensa concorrência entre as empresas provocou no final do século XIX. No final do século XIX, a intensa concorrência entre as empresas provocou o desaparecimento de muitas pequenas firmas que eram compradas pelas maiores. A concentração ficou tão grande e o capital na mão de tão poucos que a concorrência passou a ser entre países e não mais só entre empresas, ou seja, a gente mudou de escala, né? Alguns até mesmo afirmam que essa competição entre as nações ajudou, né, a acarretar a Primeira Guerra Mundial. Tá bom, galera? Deixa eu abrir aqui para poder conversar com vocês. A gente encerrou aqui essa correção do questionário número 1, certo? Para casa, eu quero que vocês realizem o resumo do capítulo 1, né, que nós estamos concluindo agora os nossos estudos. Beleza, pessoal? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.